paz e bem. Antes da gente começar a nossa conversa semanal, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa se inscrever e ativar também o sininho para receber as próximas postagens. Na semana passada eu falava sobre a vida interior do cristão. E eu gostaria de dar continuidade a esse texto tão bonito de São Paulo, que está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando a gente encontra com Jesus Cristo, a nossa vida ela muda, porque os caminhos agora serão diferentes. Quem se encontrou com Jesus mudou de caminho. Ainda muito jovem ou criança, os magos se encontraram com Jesus. E quando eles retornaram para casa, eles voltaram por outro caminho. Isso, pegando o texto, literalmente, voltaram para a sua casa por outro caminho mesmo, porque o rei Herodes queria saber notícias sobre Jesus. Mas mudaram de caminho também, ou seja, mudaram de vida a partir daquele momento que se encontraram com o Salvador da humanidade. Um dia São Mateus também se encontrou com Jesus na banca, mudou de vida. Maria Madalena um dia também se encontrou com Jesus, mudou de vida. Zaqueu se encontrou com Jesus, mudou de vida. E o evangelho está cheio de pessoas que depois que se encontraram com Jesus, a vida interior passou a ser baseada dentro dos ensinamentos de Jesus, que é a Boa Nova. Um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia Sagrada sobre a vida interior de cada cristão é de São Paulo. Nós sabemos que São Paulo era um perseguidor da igreja, né? Ele andava em busca dos cristãos, onde era que estavam reunidos, ele descobria esses locais para entregar aos judeus. E um dia ele vai atrás dos cristãos na cidade de Damasco e se encontra com Jesus. Jesus aparece a ele em forma de luz. Ele cai do cavalo. É aí onde começa aquela expressão. Fulano caiu do cavalo. E da queda ao chão, São Paulo encontra a sua conversão do judaísmo para a igreja primitiva. A igreja de Cristo, que estava já nos seus primeiros passos ali pela aquela região. Né? A igreja do qual Jesus prometeu, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tanto que eu acho bonito, sabe? Bonito e é atual. Imagine vocês que São Paulo tinha o maior desejo de encontrar-se com São Pedro, nosso primeiro Papa. O que hoje muitos cristãos têm também o desejo de se encontrar com o Papa. Eu tive essa honra de conhecer 2 papas. Fui participar de um encontro no Chile da juventude para ver João Paulo II, mas o Papa João Paulo II adoeceu, não veio para aquele encontro que estava marcado. Mas Deus depois me proporcionou conhecer o Papa Bento XVI e também o Papa Francisco. O Papa Bento XVI na cidade de Guaratinguetá, lá na Fazenda da Esperança, e o Papa Francisco no Rio de Janeiro, e também em Aparecida. Então, esta é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, quem encontra Jesus, não pensa que vai ser só vida boa, não. Eu vou mudar de religião, que é o que muita gente tem feito atualmente. Sai da igreja por pouca coisa. Se o padre disser uma coisinha qualquer, o cristão já está saindo da igreja, não vai mais à missa. Se o líder do movimento lá, o presidente ou o coordenador, chamar a atenção de um membro, esse também já não quer ir mais para o movimento. Gente, viver para mim é Cristo. Se Cristo sofreu e passou por dificuldade, eu também devo participar. Ou seja, devo viver, né? E participar do sofrimento de Cristo. Quando as pessoas muitas vezes nos humilham, nos maltratam, é porque nós somos seres humanos. E se Cristo passou por tudo isso, por que a gente não pode fazer? Até às vezes injustamente, porque o que Cristo sofreu também foi injustiça. E São Paulo, dentro desse conceito de viver para mim é Cristo, ele foi 5 vezes açoitado. 5 vezes. 40 vezes menos uma. Seria 200 chibatadas, mas quem recebesse
as 40 não levaria mais. Por isso que ele levou 39 5 vezes, das 195 chibatadas de arrancar, ou seja, de abrir a pele. Depois ele também recebeu 3 pisas de vara pesada. Pesada a pisa que São Paulo levou. Isso tudo porque ele pregava o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi apedrejado uma vez, deixando lá jogado, né? Jogado como morto. Ele naufragou uma vez, ou seja, 3 vezes ele naufragou. Uma noite passou em uma caverna. Uma noite e um dia. Essa caverna eu trago assim para a gente, né? Refletir, como se fosse um retiro, ele refletir tudo aquilo que estava passando. Mas ele não desistiu. É aqueles retiros que a gente faz. São Paulo passou, mas numa caverna, preso ali. A Bíblia não diz, eu não posso dizer claramente se diz ou não como ele saiu. Mas ele passou uma noite e um dia ali, naquela caverna. E passou por problemas seríssimos, por causa de falsos irmãos. Existe, a gente vai encontrar muito isso na caminhada cristã. Pessoas que se dizem ser amigos, se dizem irmãos e não são, né? Fome, passou fome, e outros tipos de dificuldades que ele enfrentou nessa vida interior. Nos tempos atuais, a gente pode trazer também esse viver para mim é Cristo, mas não tão perto da gente, já há 7 séculos, ou 8 séculos, né? Francisco de Assis, São Francisco de Assis, deixou tudo para seguir a Jesus. Viver para mim é Cristo. É nesse deixar tudo, deixar até o sobrenome, Bernardoni, para seguir o nome de Jesus. De um filho de um empresário, podemos dizer na época, de um industrial da época, que o pai dele tem uma indústria de fazer roupas, né? Ele passa a ser o mendigo de Deus. Aquele que foi convidado por Jesus Cristo para reconstruir a sua igreja, né? E se torna um santo importante na construção da igreja de Cristo. Nós sabemos que tem os pilares da Igreja Católica, né? São Pedro e São Paulo, depois Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Francisco de Assis. Homens como nós que se tornaram santos para levar a mensagem, a boa nova às pessoas e não mediram esforços. Alguns deram até a sua própria vida em nome do Evangelho do Cristo, para que nós tivéssemos, como temos em nossa casa, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, refletir e viver. Então, que a gente possa viver a nossa fé olhando para esses homens que não mediram esforços para viver a vida de Cristo. Viver, para mim, é Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, diz São Paulo. Um grande abraço, que Deus abençoe a você e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso bom Deus nos permitir.